E pessoal, hoje eu resolvi gravar um vídeo bem espontâneo mesmo, falando sobre uma questão que às vezes é muito simples, na verdade, coisas do cotidiano, do dia a dia que são bem simples e que às vezes a gente não consegue associar muito, como algumas coisas podem representar muito sobre pontos da nossa vida. E um deles foi, na verdade, como posso falar, esses contos budistas, né? Que referencia muito sobre como lidamos quando uma xícara quebra, quando a gente vai ali tomar um café, uma aguinha, alguma coisa ali bem pontual, espontaneamente escorrega da sua mão ou quebra por algum outro motivo e naquele exato momento do fato acontece e ela quebrou. Como que a gente lida com isso? Como que a gente reage a essa quebra? E simboliza muito, porque eu gosto de falar sobre, eu gosto de pensar sobre esse caso, porque geram vários pontos. Esse vídeo é totalmente espontâneo, não pensei nem em roteirizar, porque eu penso que assim, fala muito da espontaneidade desse primeiro segundo, desse lapso de momento que acontece um fato. Você tá ali no seu dia a dia, na sua rotina e vem algo e quebra essa rotina, quebra algo que você não imaginaria que poderia acontecer e naquele exato fato acontece. A xícara escorrega da sua mão, cai no chão, você se irrita, você pensa, dependendo da pessoa, claro, e aí é o polo desse vídeo trazer como a gente pode lidar com as situações do dia a dia. Mas aquela quebra, a tendência na grande maioria das pessoas, as pessoas que chegam até mim, a mim para falar pontualmente, né, dos incômodos sobre questões que acontecem no seu dia a dia que você está imaginando ali, de repente vem algo externo e impede acontecer. Você está ali em casa trabalhando, de repente alguém te pede uma coisa que você não queria, ou então alguém bate na porta, ou alguém te liga. Isso representa muito como a gente lida com as surpresas, o inesperado, aquilo que a gente não imaginaria acontecer. E a representação da xícara para mim é muito isso, assim, se você se irrita com essa xícara quebrar, se você se culpa, muitas pessoas acabam se culpando por esse fato. Meu Deus, como assim? Ai, que saco essa xícara. Envolve primeiro se culpar, que é um dos sentimentos de maior baixa vibração que a gente pode imaginar. Você se pôr pra baixo e tipo, ah não, não é possível que eu quebrei essa xícara, então que coisa, por que que isso veio acontecer? Eu sou desastrado, então vem muito esse sentido da culpa em algumas pessoas nesse momento, lembrando que não é uma xícara que vai quebrar na sua vida, são várias xícaras, são vários momentos em que vai haver esse corte, diria assim, na sua vida e que aquilo ali pode acontecer, ou é uma xícara, ou uma coisa que você está imaginando ali, de repente, inesperadamente aquilo acontece na sua vida. Então eu pensei em gravar esse vídeo para falar mais como a gente lida com esse inesperado, com esse futuro que a gente não tem um domínio, aquele futuro que vem de um jeito que a gente não imagina e como a gente reage a isso, como a gente reage a esses determinados pontos. E a xícara, para mim, é um simbolismo até cômico, na verdade, mas é tão simples, mas fala tanto, porque é algo que é rápido, é instantâneo e traz muito esse primeiro ponto que eu falo que é a culpa. É aquele ponto de você ir contra você mesmo e você se xingar e se chamar de desastrado e se penalizar por isso. Muito disso vem provavelmente de um inconsciente muito forte quando você quebrava alguma coisa e sua mãe ia lá e te punia, ou alguém falava, não, de novo, sua desastrada, ou então quando alguém te julgava por você quebrar algum objeto importante da sua casa. E esse é um segundo ponto, o materialismo das coisas. Mesmo que seja uma xícara simples ou uma xícara extremamente importante na sua vida, foi do seu casamento, ou você ganhou de uma festa importante em algum momento ali na sua vida, aquele quebrar xícara, se você fica chateado com aquilo, naquele exato momento, também tem esse peso material. Também tem um peso de não aceitar os fatos naquele determinado momento. Também tem se você fica triste com aquele fato, com aquele determinado. Porque a xícara é uma coisa de 3 segundos, nem, até menos na verdade. Escapuliu da sua mão, caiu, quebrou. E eu falo muito dessa reação que você tem nesse determinado momento. Como você reage a essa quebra dessa xícara.
nos um minuto após ali. Se você tá catando o vidro e se punindo, chateado, com essa sensação de perda, que é outro simbolismo muito forte, né? Poxa, perdi um objeto muito importante, aí você vem, se culpa, entra num materialismo muito forte sobre esse determinado ponto. Então, assim, parece bobinho, mas se você lida com isso, se você lida com a quebra de uma xícara de uma maneira incômoda, de uma maneira que te incomoda, imagina com as outras questões na sua vida, que você não espera acontecer e acaba acontecendo de uma maneira inesperada e rápida, né? Tantas outras coisas pontualmente que às vezes a gente não percebe, tantos trânsitos, tantas coisas que param a gente, tantas pessoas que nos acionam em um momento que a gente quer uma certa intimidade, quer estar com a gente mesmo. Tantas questões na vida, e a xícara para mim ela simboliza muito como a gente lida. Porque, num geral, os pensamentos são sempre contrários daquilo acontecer. A perda de um objeto, como eu falei, é a culpa, tipo, sou desastrado, é a penalização. E aí, no geral, é tipo, como a gente lida com esse outro? Por que a gente não olha a quebra da xícara como algo bom, como algo era para acontecer, como um momento de gratificação, como um momento de sorte, como um momento de chegou o destino daquele determinado material, né? Sem importar como você lida. Porque às vezes a quebra da xícara tem gente que chega a subir aquele calor, aquela raiva, não acredito que isso aconteceu. E como o outro também, quando quebra uma xícara, como você lida com o outro, né? Seu filho, alguém ali na sua casa, poxa, mas você é burro, você é desastrado. Como você recebeu a quebra de uma xícara ao longo da sua vida? Realmente é uma metáfora, mas ela simboliza muito da nossa vida, muito das esquematizações da nossa consciência, muito no fator da gente se penalizar bastante com esse fato. E você ter um olhar, começar a partir de hoje a ter um olhar de que quebrou e bater palmas e agradecer pela existência da xícara, porque se não fosse ela, iria ser outra. Entender que vão ser várias outras xícaras na sua vida que vão quebrar. Então toda vez que aquela xícara cair, você vai chorar, você vai ficar triste, você vai dar uma importância material para aquela xícara, sendo que existem tantas xícaras por aí, mesmo que seja o maior símbolo da sua vida, um grande momento da sua vida, foi a xícara que simbolizou ali a junção do seu casamento. Não importa, é um material que já está predestinado a ser quebrado. Então, assim, quis muito gravar esse vídeo para falar como a gente lida mesmo pontualmente, de uma maneira muito negativa, de uma maneira muito reclamona, crítica, de achar um culpado, de achar alguém ali, ou um inverso. Tenta a partir de hoje a xícara cair e ver como é aqueles 2 primeiros segundos emocionais. Como que você lida naquele momento? Porque aquilo vai simbolizar muito. Na hora que você está catando os vidros ali, como é que você está lidando com aquilo? Você está feliz que aquilo aconteceu? Que você tem esse entendimento que as coisas vão vir, as coisas espontâneas sempre vão acontecer na vida? Ou você está catando com raiva? Porque isso mostra muito a sua personalidade. Muito mesmo. Primeiro, o apego às coisas, o apego às situações. E aí eu estou falando da xícara, essa xícara pode se chamar qualquer objeto. Essa xícara pode se chamar um trânsito, ela pode se chamar chefe, ela pode chamar seus pais quando vão na hora que você não quer, vão lá bater na sua porta para pedir atenção. Pode representar qualquer coisa, aquela pessoa que te invade em um momento que você não quer, aquela pessoa que te liga querendo sua atenção e às vezes você não quer dar atenção para ninguém. Então, como a gente reage ao inesperado, aquela conta que você achou que ia dar um valor e ela dá o triplo, aquela multa, tudo isso é a xícara. Tudo isso na nossa vida é uma xícara, né? O que a gente não imaginava, a demissão, aquelas situações mais inesperadas da vida que de repente acontecem, de repente, assim. E aí como a gente lida com aquilo, porque isso representa muito exatamente onde a gente tem que trabalhar. Exatamente o ponto. Se a xícara quebrou, você ficou chateada. Por quê? Porque é um material, que é um bem material. Então imagina os outros bem materiais, como que você lida quando um carro bate, quando sua casa acontece alguma coisa ali,
ou tem que fazer um conserto muito grande de forma inesperada. Tudo está muito ligado. A maneira que a gente lida com as pequenas coisas, os pequenos fatos, os fatos mais inesperados, eles representam muito sobre a gente. Eles falam demais sobre a nossa personalidade. E eu quis gravar esse vídeo para representar isso. Você lida com a quebra de uma xícara de uma maneira de reclamar, de ficar chateado, de se pôr para baixo. Imagina as outras situações da sua vida também, como você está lidando. E o tamanho disso para a sua vida mesmo, para o seu corpo, esse sentimento de essa tristeza, mesmo que por 2 segundos, vai para o seu corpo inteiro. Aquilo ali pode te afetar em vários pontos também. Pode ser bobo ou não, mas isso está dentro da sua consciência, né? Da maneira que você lida com as perdas de objetos, de coisas, de situações, de momentos inesperados. Então, por que não a gente ter um olhar sobre a queda de uma xícara, quebra de uma xícara, de uma maneira feliz, de aplaudir, de agradecer a existência daquele material, de recordar a importância daquele material que agora não tem mais, de não precisar colar o material se for muito apego, né? Tem gente que chega a esse ponto. Mas principalmente de bater palmas. Essa cultura da quebra de pratos na Grécia, em alguns países, como um símbolo de agradecimento. Por que a gente não pode pensar semelhante? Não só nesse ponto, mas em tudo que a gente recebe de repente. Uma mensagem que vem do nada, entre aspas, né? Algo que a gente não esperaria e de repente aquilo tem uma ruptura, o término de um relacionamento, o fim de algo que você não desejaria ou que você não imaginaria. Se aquilo naquele exato momento, aquela quebra literalmente acontece em você e você se incomoda e você fica triste, é porque aquela área tem que ser trabalhada. Aquela área pontualmente tem que ser trabalhada, porque o ponto aqui que eu tô falando é: você recebeu uma demissão, como você reage àquela notícia naquela hora? Entende? Como que a gente está capacitado para viver exatamente no agora? Como nossa mente está realmente ligada a esse emocional quando a gente recebe uma notícia? A gente pode falar, eu sou extremamente espiritualizado. Mas quando vem algo diferente do que a gente imagina, quando alguém vem com uma opinião ou política, ou religiosa, ou qualquer outra opinião sobre algo que você possa discordar, como é que você reage aqui, naquele exato momento? Ou então quando alguém te critica, naquele exato momento de um julgamento, ou quando alguém aponta alguma coisa sobre você, como que a gente reage? Esse é o ponto, como lidamos com algo que vem inesperadamente na nossa vida. Como lidar com esse futuro que vai acontecer de uma forma ou outra. As xícaras vão se quebrar sempre. Não importa o cuidado que você tem. Talvez quanto mais cuidado você tem, você pode ser aquela pessoa que mais quebra aquelas xícaras. Porque você dá muita importância para a xícara. Você dá muita importância para aquele fato. Você dá muita relevância para esse determinado objeto, julgo qualquer outro objeto, situação da nossa vida. Então foi mais uma maneira de abordar como isso é impactante na nossa vida mesmo. E a partir de hoje, qualquer xícara que quebrar, veja como você está lidando naquele exato momento. E como reconstruir isso é um simbolismo que é possível reconstruir qualquer coisa na sua vida. É só uma questão de prática, de consciência, de aceitação e da gente realmente conseguir viver o agora, viver naquele determinado momento, aceitar aquele processo, porque é isso, porque quanto mais você trabalha esses pontos em conjunto, principalmente a aceitação, que é viver o agora, viver o momento de uma forma consciente, mais a vida começa a mudar. A partir de um pequeno ponto você pode ter uma mudança muito grande. Agradeço muito vocês e até o próximo vídeo.